सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कबोधौ स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare 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 He Nirguna Sakshat Purusho Prakriti Pari Sa Sarvadrik Upadashta Tang Bhajano Nirguna Bhavit Hare He Nirguna Sakshat Purusho Prakriti Pari Sa Sarvadrik Upadashta Tang Bhajano Nirguna Bhavit Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru, disse que em qualquer condição eu não vou parar de falar a verdade absoluta. Em qualquer condição, em qualquer circunstância, eu não vou parar de falar sobre a verdade absoluta. Mas aqueles sarradias do outro lado, eles vão vir e brigar com Prabhupada, falando, por que você se importa? Se concentre no seu próprio bhajana. Por que você está falando esse tipo de coisa com a gente? Você não precisa nos corrigir, faça o seu próprio bhajana. Ou seja, pode falar o seu Siddhanta Vichara, faça o seu negócio, mas você não deve encontrar falhas nos outros. Você não deve encontrar falhas nos outros. Se concentre nas suas próprias atividades. Prabhupada diz, quando Guru Vaishnavas puros falam sobre a verdade absoluta, isso não é inveja, isso não é um humor de conflito, nada disso. Um Guru Vaishnava puro, ele nunca pode falar nada por inveja, por hostilidade. Eles falam para o benefício absoluto daquelas pessoas. Mas, de toda maneira, as pessoas pensam que Prabhupada é inimigo delas. Elas acham que Prabhupada é inimigo delas, e nada além disso. Dessa maneira, a situação é muito complicada e a quem nós podemos corrigir? Muitas vezes Prabhupada disse, aqueles que são devotos elevados, aqueles que são mensageiros de Bhagavan, eles podem tentar dar o seu melhor para tentar pregar, para corrigir a situação, mas para todas as almas condicionadas, qual é o conselho de Prabhupada? Ele aconselhou, dizendo, por que você se dá o trabalho de tentar corrigir os outros? Ou seja, existem incontáveis divas. E a quem você pode corrigir e por quanto tempo? Então, é melhor você tentar corrigir a si próprio e ir embora deste mundo material. Tente corrigir a si próprio. Tente encontrar as suas próprias falhas e tente corrigir a si próprio e abandonar este mundo, porque aqui há incontáveis divas. E a quem você pode corrigir, isso não é possível. E a principal falha daqueles sarradias é que eles pensam que, no estado condicionado, é possível fazer Haribhajana. Eles acham que na condição condicionada é possível fazer Haribhajana. E o que falar de Haribhajana? Eles pensam que é possível fazer Gopi Bhajana, Manjari Bhajana. Eles pensam naquele plano mais elevado, Manjari Bhajana. Prabhupada escreveu Prakritarasa Satadushani, um livro com centenas de falhas, mostrando centenas de falhas na Prakritarasa, ou seja, raça mundana. Claro, Prabhupada poderia mostrar milhares de falhas, uma a uma. Mesmo assim, eles não estão prontos para aceitar. Ainda assim, eles não estão prontos para aceitar Prabhupada. O Siddhanta Vichara. Por fim, Prabhupada teve que falar. Prabhupada foi obrigado a dizer,
todos eles estão absortos nessa prakrita rasa, esses prazeres mundanos. Então, Prabhupada falou, no fim, falando, olha, atenciosamente, o seu arasik. Arasik significa aquele que não é um rasika. Ou seja, Prabhupada escreveu um artigo e ele assina dessa maneira, atenciosamente, o seu irmão arasika, o seu irmão caído, o seu irmão destituído. Ou seja, ele escreveu uma carta, irmão Sahajiya, e se identificou assim, olha, eu sou o seu irmão arasika. Eu não tenho ideia sobre o que é rasa, então me perdoe. Essa é a condição. O verso que eu comecei é muito importante. Aqui a gente pode ver Shukadeva Goswami falando para Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj quis perguntar para Shukadeva por que todos aqueles que adoram semideuses, como Ganesha, Shivaji, Surya, ou Devi, Shakti, por que eles obtêm tantas opulências, estão desfrutando da sua vida, enquanto aqueles que estão fazendo Krishna Bhajana, usualmente a gente vê que eles não têm nenhuma posse, eles não querem nada. Qual é a razão por trás disso? Enquanto Bhagavan, ele é a fonte de infinitos mundos, mundos materiais, mundos transcendentais. Bhagavan é a fonte de todas as opulências. E por que é assim? Então, Shukadeva Goswami diz: Haririhi nirguno shakshad purusho prakriti pare. Hey Rajan, try to realize. Ó rei, tente compreender. Hari não é uma brincadeira. Hari não é uma personalidade que você vai encontrar neste mundo material. Ele é intocado por Maya, ele está além do limite da matéria. Ele fica num reino transcendental. Então, e ele está sentado dentro do coração de todos como a super-alma, observando você, aquilo que você está fazendo. Todo o tempo ele está vendo você, o que você está fazendo. Você acha que dentro do quarto, estou fazendo uma coisa impura e ninguém sabe? Mas ele está lá como um computador, salvando. Tudo que você faz é salvo, automaticamente. Dessa maneira, Shukadeva Goswami diz que dentro do coração de todos, Bhagavan está sentado como a super-alma para ver o que você está fazendo. Quem? Você? Jivatma, a sua alma coberta por Maya. E você se identifica com essa cobertura. Dessa maneira, Bhagavan está vendo tudo como a super-alma. E para fazer o bhajana, para adorar o Senhor Supremo, você deve subir até aquele nível do Aprakrita Jagat, do mundo transcendental. Você deve subir. Alguém deve, isso é necessário, subir até esse nível. Porque ficando neste mundo material, enquanto você está neste mundo material, ocupado com coisas materiais, luxúria, raiva, a ilusão, a inveja, você não vai poder adorar o Senhor. Enquanto houver contaminação dentro do coração, Haribhajana permanece apenas um sonho. Não é possível para tal pessoa. Dessa maneira, aqueles sarradias pensam que, enquanto eles estão numa condição materialista, eles podem fazer bhajana, mas não é possível. Não é possível. Dessa maneira, Prabhupada diz, aqueles sarradias queriam atacar Prabhupada, até no Radha Kunda também. Quando Prabhupada estava falando Harikatha, na varanda da Kunja Bihari Mat,
Na beira do Radhakunda, ele estava explicando o Upadeshamrita. E depois disso, ele viu alguns supostos devotos correndo lá para ouvir um Harikatha doce de uns Babadis Sarradias. E Prabhupada gritou: não vão lá, não vão lá, não se percam, venham até mim. Eu sei que é impossível para você digerir todos esses siddhantas absolutos, mas pelo menos não vá lá para você se perder. Você pode se perder para sempre. Não vá lá, vem aqui. Eles são sarradias. Então, os sarradias vieram em grupo, brigando com o Prabhupada. O que é que você disse? Você é um sarradia. Quem te disse que nós somos sarradias? Você é um sarradia. E aí Prabhupada riu e falou: sim, você está certo. Nós somos sarradias, mas nós somos aprakrita sarradias. Sim, nós somos sarradias, mas nós somos aprakrita sarradias e vocês todos são prakrita sarradias. Prakrita sarradias, sarradias mundanos. Aprakrita sarradias significa aquilo que é natural em Goloka Vrindavana ou Vaikunta Jagat, aquilo que é natural com a sua alma, quando a sua alma descobre a sua verdadeira identidade como uma serva de Krishna. Neste caso, Aprakrita Sarradiya Bhav, esse sentimento de Aprakrita Sarradiya se manifesta automaticamente. Aprakrita Sarradiya Bhav vai se expor. Você não precisa fazer um drama para se tornar uma manjari, uma gopi, ou seja, se vestindo como uma mulher, usando ornamentos. Não, é algo automático. Você não precisa seguir um procedimento que é imprático, completamente. É algo automaticamente, desde que você siga aquilo que o nosso Guru Varga, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana, todos, o que eles disseram. Se você puder compreender, se você puder seguir todo o nosso Gaudiya Guru Varga, aqueles que estão estabelecidos em Radha Dasya, aqueles que são estabelecidos completamente em Radha Dasya, então você pode obter uma indicação de como fazer, como seguir por este caminho de Radha Dasya. Então você pode compreender, não antes disso. É uma tendência geral, é uma tendência usual de todos os demônios que eles querem destruir o campo devocional, eles querem destruir os devotos, eles querem demolir todas as organizações espirituais puras. Eles querem colocar fogo no Namahata, no mercado do santo nome. Eles querem incendiar o Namahata, onde o Harinama puro, Harikatha puro está acontecendo. Eles querem incendiar esse local. Eles querem queimar esses locais puros. Dessa maneira, esse tipo de sabotagem eles estão fazendo o tempo inteiro, mas seja certo que eles também, Bhagavan Nityananda Balaram, ele vai assumir o caso. Externamente, você não vai ver Balaram aparecendo, mas por fim, ele vai assumir, vai tomar conta dessa situação e destruir todos esses demônios. Tenha certeza disso. No Bhagavad Gita, vocês leem, mas vocês não estão sentindo de coração. Vocês estão lendo, eu sei, mas vocês não estão sentindo. O que está lá? Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutvanam adharmasya tadatmanam sujamyaham paritranaya sadhunam vinasa chaduskritam sambhavami juge juge. Always speaking. Sempre vocês estão falando. Então, sempre que é necessário controlar o campo devocional, Bhagavan é forçado a descer.
Bhagavan, ele desce a este plano, Juge Juge, quando a situação demanda. Mas começar uma sampradaya, pregar Siddhanta Vichar, usualmente Bhagavan não precisa vir pessoalmente. Isso pode ser feito por um devoto puro, por um associado pessoal do Senhor. Usualmente, para estabelecer um Siddhanta Vichar, ou para corrigir a situação, ou para começar uma nova sampradaya, ou para começar algo especial, isso pode ser feito por um devoto puro, um parshada, um associado eterno do Senhor. Bhaktivinoda Thakur, ele quis fazer uma previsão em Bengali, e eu deveria ter traduzido, mas não tenho tempo. Essa é a condição. Ali, Bhaktivinoda Thakur, ele já nos disse que um homem, ele vem para falar todos os Siddhantas Vicharas perfeitos. E este homem tentaria corrigir. E a maioria das pessoas no começo não vão aceitar, mas por fim elas vão perceber e vão aceitar. Bhaktivinoda Thakur já quis falar quais são os critérios que você deve satisfazer antes de ir pregar. Ou seja, se alguém vai pregar, Bhaktivinoda Thakur já falou. E essa parte específica, eu posso tentar pregar efetivamente. Sempre quero pegar esse trecho e difundir em cada uma das esquinas deste mundo, para essa mensagem chegar. O que Bhaktivinoda Thakur escreveu? Quais são os critérios de um pregador? Bhaktivinoda Thakur diz que antes de ir pregar, existem essas condições. Então, eu posso mostrar essas condições para vocês. Se lembrem que é um arranjo de Mahamaya. Se lembrem-se que é um arranjo de Mahamaya para criar confusão com o público. Então, isso tudo é um tipo de técnica de Mahamaya. Quando Buddhadeva veio, quando Buda, eu não estou falando sobre aquele Buda, Kapilavastu. Eu não estou falando sobre Tathagata Buda. Eu estou falando do Buda original, que é o avatar de Bhagavan. Agora veja como é um arranjo. Bhagavan, ele é tão esperto, quer dizer, Mayadevi, ela é tão esperta. Por quê? Porque Mayadevi, ela cria tamanha confusão que ninguém consegue entender quem é o verdadeiro Buda. Quem é o verdadeiro Buda? Ninguém consegue entender. Então veja como é a política de Maya. Todos estão confusos. Quem é Buda? Ah, esse Buda famoso. Mas ninguém sabe quem é o Buda original. Quem é o verdadeiro Buda? Kapila Deva? Ninguém entende também qual é o Kapila original. Centenas de milhares de pessoas vão até a confluência do Ganges. Eu fui lá uma vez na minha vida também, tive essa experiência. Oh, meu Deus! Por um arranjo de um homem, ele me deu essa oportunidade e falou, olha, eu vou te dar um local para você ir fazendo bhajana de noite, e de noite você chega lá. E aí eu fui até lá. A noite inteira de trem, fomos para lá. E todos estavam indo adorar aquele que é o errado. Ou seja, não é o Kapila original. Não é o Kapila original. Aquele que é o avatar de Bhagavan, que é Kapila Deva original, ninguém adora. Eles estão adorando esse outro Kapila que nasceu na dinastia Agni, Agni Vansa. Então, este tipo de arranjo, ele é feito por Mahamaya.
É por isso que Shankaracharya também quis criar confusão no campo devocional para que ninguém pudesse entender qual é o verdadeiro humor de Shankar. Dessa maneira, é um arranjo de Mahamaya que as pessoas não vão conseguir entender quem é um pregador genuíno. Mahamaya cria a situação de tal maneira que as pessoas não entendem quem é um verdadeiro pregador. Um pregador genuíno fica atrás da cortina e um pregador falso vai ganhar fama por todas as pessoas. Então, quem é um pregador genuíno, a gente deve identificar. Dessa maneira, é um arranjo de Bhagavan, ou seja, é um arranjo de Mahamaya criar sempre alguma confusão para as pessoas não terem nenhuma indicação no campo devocional. Elas podem ser desencaminhadas. Eu pedi diante do mundo inteiro. Hoje ou amanhã, bem em breve, eu vou traduzir todo o artigo. E não apenas isso, mas também eu quero fazer uma moldura bem bela com aquela parte específica, onde Bhaktivinoda Thakur falou quais são os critérios de um verdadeiro pregador. O que Bhaktivinoda Thakur quis dizer, quem é um verdadeiro pregador? E ninguém presta atenção. Quem é um pregador? Ali tem todas as condições. E a gente pode colocar declarações comparativas. Eu sei que mesmo assim as pessoas não vão entender. Deixa elas irem para o inferno, o que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu não tenho nada que eu possa fazer. Eles estão fazendo uma trama de tal maneira para que eu pare o meu Harikatha. Aquele idiota que eu dei um local para ele, que quis me matar, de manhã eu estava ocupado, eu desci de casa para lavar algo e ele estava lá tomando conta da fonte de água ali. Se eu fosse chutar ele, a gente ia começar a brigar, eu ia perder o meu bhajana. Então, dessa maneira, a gente não pode brigar, né? Mas as pessoas estão pagando ele para ficar ali, tentar criar uma confusão comigo para eu perder o meu bhajana, mas eu não sou tão tolo. Eu não estou perdendo nenhum segundo. Eu não pude pegar nenhuma água ali hoje. Não pude pegar nenhuma água. Usualmente, eu não tenho tempo, eu venho direto. Dessa maneira, eles engajaram esse homem para que ele fizesse mais e mais ofensas e, por fim, morresse como Ravana. Escreva no seu diário. Eu não estou amaldiçoando, mas veja qual é a condição. De propósito, ele quis pegar ali a saída de água para eu não poder lavar a minha mão. De alguma maneira, na minha condição que eu estava, eu fiz um parikrama, peguei água de outro local e vim correndo. Dessa maneira, eles estão planejando. Mas Nityananda Prabhu está lá, ele não permite. Eu estou dando tudo, seja conta de energia elétrica, tudo. Eles estão desfrutando da vida. Eu não falo nada. Porque tudo é um arranjo divino de Bhagavan. Dessa maneira, todas as vezes, tem diferentes tipos de planos que as pessoas fazem para tentar parar o Harikatha puro. Se lembre que hoje é o Avirbhavatiti de Varahadeva. Eu acho que vocês já adoraram Varahadeva mentalmente. Ou se você adora Krishna pensando em Varaha, está tudo bem. E depois disso, você deve pegar um grão de Mahaprashadam. Adorar Varahadeva, sim. Então hoje é o dia do aparecimento de Varaha. E o verso que eu já citei do Gita, vocês conhecem. Então, como e quando Varahadeva veio? Essa é a principal pergunta diante de nós hoje. Porque nós temos informação de dois Varahas. Dois Varahas? Sim. Um é na Kalpa anterior, no dia de Brahma anterior. Naquela época, um Varahadeva veio. Preste atenção.
Ele era branco. Em Vrindavana, Mathura, Holy Gate, talvez vocês não saibam ou saibam, não sei. Vocês conhecem? E ali dentro, se você entra no templo, tem 2 Varahas. Um Varaha é branco e o outro é Krishna Varaha, Varaha negro. Um Varaha branco, ele quis apenas, ou seja, quando a terra estava debaixo da água, Manuji pediu para Varahadeva aparecer e ele resgatou a terra. E o outro Varaha é o Krishna Varaha, o Varaha que apareceu e é de cor negra. E por que ele apareceu? É uma longa história, eu quero falar sobre este ponto. Então, primeiro de tudo, eu quero abordar o ponto original do que aconteceu no portão de Vaikunta. Vocês podem se lembrar que Vishvanatha Chakravarti Pada nos deu um significado claro que os 4 Kumaras, eles quiseram ir para Vaikunta Jagata. Por quê? Actually, Chatushan started hearing all the glorification of Bhagavan. Então, os 4 Kumaras começaram a ouvir a glorificação de Bhagavan. Anteriormente, eles estavam ocupados Om iti ekakshar brahmo bhajan. fazendo bhajana do Om, bhajana impessoal. Mas ao ouvirem Harikatha de Brahma, eles desenvolveram um humor inquisitivo. Eles desenvolveram um humor inquisitivo e desenvolveram interesse em ver, em conhecer Bhagavan. Então, está escrito no Bhagavatam o que aconteceu. Eles quiseram ir até o portão de Vaikunta, depois de receber um certo humor devocional de Brahma, mas eles não foram permitidos a entrar em Vaikunta Jagata. Havia os porteiros ali, Jaya e Vijaya. Eles estavam ali esperando, protegendo com as suas clavas de qualquer pessoa que não pudesse entrar. E muitas vezes Prabhupada disse, aqueles que são contaminados, eles não têm permissão de entrar no Vaikunta Jagata. Aqueles que são impuros mentalmente, fisicamente, ou que não fizeram bhajana o suficiente, não fizeram bhajana com perfeição, eles não podem ir para Vaikunta Jagata. Não são todas as pessoas que são permitidas a entrar no Vaikunta Jagata. Então, o que aconteceu? Jaya e Vijaya quiseram interromper, parar os 4 Kumaras, não permitiram que eles entrassem para ter o darshana, para ver Bhagavan Narayana. Então pararam ele com suas varas ali, vocês não podem entrar. Dessa maneira, os 4 Kumaras falaram, por quê? A gente quer ter o darshana do Prabhu. Falou, não, vocês não são permitidos entrar aqui. Então algo aconteceu ali. Depois disso, os 4 Kumaras ficaram muito bravos. Sananda, Sanat Kumara, todos os 4 Kumaras. Depois disso, eles falaram, quem vocês pensam que são para impedir que a gente entre? Vocês não sabem? Eles falaram, você não sabe que nenhum mau elemento pode entrar aqui? Que Vaikunta significa um local onde não há hesitação. Mas se aqui em Vaikunta também existe alguma hesitação, dúvida, suspeita, então aonde que a gente poderia ir? Vaikunta é onde não pode haver nenhum elemento ruim. Então, por que vocês estão com medo? Enquanto vocês sabem que Vaikunta é um local
onde não pode haver dúvida, suspeita. Então eles amaldiçoaram. Vocês vão parar a gente? Vamos amaldiçoar vocês. Qual a maldição deles? Vocês vão ter que nascer nesta terra como demônios. Como demônios vocês vão ter que nascer. E o que fazer? Dessa maneira, nesse meio tempo, estava havendo essa discussão, e enquanto isso, enquanto estava acontecendo essa discussão, Bhagavan ficou sabendo. Na verdade, Bhagavan está sentado dentro de todos, então ele apareceu lá, com Lakshmi ao seu lado, a sua consorte divina, Lakshmi Devi. E assim que os 4 Kumaras sentiram o aroma da folha de tulasi, do sândalo, aguru e das flores que haviam sido oferecidas sob o pé de lótus de Bhagavan, assim que eles sentiram este aroma dessa prasadi, de tulasi, mala, chandana, tudo isso, assim, ao sentir esse aroma, vivarena chakara tesham sankshobham akshara jusamapi chittatono. By their nasal hole, quando o aroma entrou pelo buraco do nariz deles, então todo o coração deles ficou agitado. Todo o coração deles. Por quê? Chandana, tulasi, oferecida para o Senhor, era prasadi. E a prasada, mesmo se você não me der a prasada, se eu sentir o aroma da prasada de Jagannatha, eu já estou satisfeito. Isso também é prasada. Isso também é prasada. Então, quando a prasada entrou, o coração deles sentiu uma reação. Eles olharam. Sanshobham. Shobham significa agitado. E Sanshobham significa especialmente agitado. É um tipo especial de agitação, que se chama como uma loucura devocional. Loucura devocional se desenvolveu. Naquele momento, o que aconteceu? Bhagavan apareceu diante deles e os 4 Kumaras foram pedir perdão. Ó Prabhu, nos perdoe, porque a gente não sabe por que a gente ficou bravo. Eles não permitiram que a gente se encontrasse com seus pés de lótus. Então a gente amaldiçoou eles, mas por favor, nos perdoe. E Bhagavan falou, não, esse era o meu desejo. Esse era o meu desejo. Por isso que vocês amaldiçoaram? Realmente, sim. Esse era o meu desejo. Então vocês deram essa maldição? E por quê? Por quê? Porque eu queria enviá-los para o mundo material. Embora Bhagavan seja sempre autossatisfeito, Guru Vaishnavas puros sejam sempre autossatisfeitos, eles não têm nenhuma demanda, nenhuma loucura, nenhuma insatisfação, nada disso. Mesmo assim, Bhagavan, ele é Bhagavan, mas ele queria desfrutar de uma vira rasa, ou seja, uma luta. Vira rasa. Ele queria desfrutar dessa vira rasa, ou seja, brincar de luta. Mas com quem que Bhagavan poderia lutar? Então ele tinha que enviar seus 2 Parshadas, seus 2 associados, para fazer esse drama, essa lila. Do contrário, se Jaya e Vijay não tivessem vindo, a gente não poderia obter o Bhagavatam também, o Ramayana também, todas essas escrituras, todos esses passatempos. E é por isso que Bhagavan está sempre nesse humor esportivo, até mesmo nos oceanos, nos universos infinitos. Você está chorando, minha esposa morreu, meu esposo se foi. Mas Bhagavan está brincando. De acordo com o seu karma, você está lá chorando e Bhagavan está falando, por que eles estão chorando? A vida deles, de toda maneira, não é eterna. De toda maneira, todos têm que morrer.
Então, com infinitos mundos, não é apenas com os mundos transcendentais. Claro, no mundo transcendental, Bhagavan está sempre lá, em Vaikunta, Goloka, Vrindavan, ele está sempre ocupado com as suas brincadeiras, com seus passatempos. Mas Bhagavan também está brincando, interagindo com infinitas divas em todo este mundo. Quem é você? Quem é você? Tente entender. Infinitas divas. Bhagavan está interagindo com infinitas universos, infinitas divas. É um belo jogo, como um jogo de tênis, um jogo de basquete. Maravilhoso e que ninguém consegue entender. E essa é a razão pela qual eu falei naquele dia, 6 ou 8 meses atrás, que é um resumo do Gita. Todo o Bhagavad Gita, se você estudar sob, ou seja, ouvir sob a orientação de um devoto puro, por fim, você vai obter alguns pontos. Ou seja, todo o Bhagavad Gita, depois de ler, você pode obter ali alguns pontos principais. Bhagavan vai perguntar, ei, por que você está chorando? Ah, porque eu perdi tudo. O que você perdeu? O que é que você perdeu? O que é que você tinha antes de vir para este mundo material? Ou seja, você nasceu nu. Você nasceu um menino nu do útero da sua mãe. E agora você tem muitas posses, um apartamento com ar-condicionado, um carro. Seu idiota, seu grande tolo, você não tem nada. Então, este é o resumo do Gita. Por que você está chorando? Ah, porque eu perdi tudo. O que é que você perdeu? O que é que você perdeu? Ah, eu perdi isso. Mas veja, você trouxe isso do ventre da sua mãe? Ou de onde que você trouxe isso? Todo o seu conhecimento, as suas propriedades, o seu dinheiro, qualquer coisa que você possua, tudo você recebeu deste mundo e você terá que devolver quando você estiver saindo. Você vai ter que devolver até mesmo esse pano verde, você vai ter que, não vai poder ir com você. Você vai ter que deixar tudo para trás. Aqueles Mayavadis, que não são 100% Mayavadis, são meio Mayavadis. Eles escrevem umas canções muito interessantes. Claro, o nosso Narottama, Lochananda Thakur também escrevem belíssimas canções. Mas tem essas canções que são favoráveis para aqueles que são Mayavadis, eles gostam. Mas eles não conseguem entender o sentir de coração. Ou seja, belos kirtanas, mas eles não conseguem sentir de coração. Dessa maneira, a essência do Bhagavad Gita qual é a razão pela qual você está chorando? Por que você chora? O que é que você tem? Aquilo que você tem, você está trazendo do seu nascimento passado ou não? Ou seja, você morreu, aí você trocou de corpo, aí recebeu um outro corpo, e nessa vida você nasceu como um menino ou como um homem. Na próxima você pode nascer como uma mulher, ou como um pássaro, um animal. Então é um tipo de magia que está acontecendo. É um tipo de feitiço. De repente, num palco, um homem estava ali e ele desaparece. Então veja, se um mágico, ele pode fazer esse tipo de feitiço, então qual é a mágica que Mahamaya não pode fazer? Essa potência ilusória do Senhor. E é por isso que Bhagavan disse, Mama maya durattaya. It is next to impossible to cross over. É praticamente impossível superar o oceano de Maya. Apenas aqueles que se abrigam aos meus pés de lótus, ou seja, aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros, eles podem ser libertados de Maya, não há outra maneira. Então a essência do Gita
por que você está chorando? O que é que você traz do seu nascimento anterior? De onde você recebeu? Ou seja, qualquer coisa que você coletou daqui, o seu corpo, os seus pensamentos, toda a sua mente, o seu intelecto, tudo, o seu corpo, qualquer coisa que você tem, você recebeu deste mundo. E quando você estiver partindo, você deve devolver tudo. Tudo que você pegou como um empréstimo, você vai ter que devolver. Nada é permanente. Então, sarvadharmanam parityajya mam ekam saranam bhaja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayiswami masucho. So, Bhagavan, he has no dissatisfaction. Bhagavan, ele não tem nenhuma insatisfação. Bhagavan é Swayam Rup, Swayam Bhagavan, ele é o próprio Senhor Supremo, autossatisfeito. Mesmo assim, ele tem esse humor de sempre querer fazer passatempos com infinitas divas, infinitos universos. Infinitos universos. Se você subir no espaço, você não consegue chegar até Urano, Plutão, Netuno. Você não consegue alcançar. Eles são muito longes. Brihaspati, Júpiter, tem um ciclone acontecendo lá, em torno dele, há muito tempo. E o Sol, você não consegue chegar lá. Você não consegue chegar. Como você chegaria lá? Dessa maneira, tudo está acontecendo. E um muçulmano, um poeta muçulmano, ele escreveu, porque a mãe dele era hindu e o pai muçulmano. A mãe era hindu e o pai era muçulmano. E ele escreveu uma canção muito maravilhosa. Ele falava assim, em todo esse mundo infinito, você é como um pequeno garoto Gopal brincando com esse universo infinito. Então veja, como é que é possível? Ele não está fazendo bhajana, mas pôde perceber isso. Mas nós, grandes tolos, idiotas com tilaka, mala, cantando Hare Krishna, não conseguimos perceber isso. Mas ele percebeu. Eu não vou cantar a música, não é muito prático. Ele fala, você está brincando como uma criança com esses infinitos mundos. Veja que maravilhoso. O Vedanta também fala isso. E quando você vê Bhagavan na forma de uma pequena criança, bebendo o leite materno de Yashoda, ainda assim ele é infinito. Quando você vê ele, um pequeno bebê, tomando o leite materno de Yashoda, naquele momento também, ele também é infinito. Não é que ele é pequeno e depois ele cresce e pega o chakra, a clava. Não, ele é sempre infinito. Essa é a condição. Dessa maneira, embora não haja nenhuma insatisfação pode permanecer em Bhagavan, não é possível. Ele está sempre pleno, saturado. Até mesmo os Vaishnavas estão sempre plenos, saturados. Eles não têm nenhum problema. Estão sempre felizes, sempre bem-aventurados. Então, quando o Bhagavan ele quer brincar, é um tipo de jogo. E aí, quando ele faz os seus passatempos, a gente recebe as escrituras também. Então, Bhagavan veio numa forma, Bhagavan vem naquela outra forma para libertar os seus devotos. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutvanam adharamasya tadatmanam sriyamyaham paritranaya sadhunam vinasa chaduskritam sambhavami juge juge keshavadhita sukara rupa Jai Jagadis Hare, Jai Jagadis Hare, Keshavadhita, Sukara Rupa, Jai Jagadis Hare. That's why Prabhupada told, e é por isso que Prabhupada falou,
De tempos em tempos, Bhagavan vem na forma de uma tartaruga, na forma de um peixe, na forma de um javali, na forma de um cavalo, na forma de Nishinha, na forma de Ram, todas essas. Vamana. Então, ele vem com essas diferentes formas. Mesmo assim, ele é Bhagavan. Ele é o Senhor Supremo em qualquer forma que Bhagavan venha. Seja um Varaha, um javali. Nós não gostamos de javali porque ele come fezes. Mas Bhagavan ele veio honrar essa dinastia dos javalis também. Bhagavan quis honrar a dinastia dos animais aquáticos e por isso ele vem na forma de um peixe. Bhagavan quis honrar os animais, os pássaros, por isso. Então, Varaha Bhagavan veio quando e como, eu quero explicar. Então, os Kumaras pediram perdão e aí Bhagavan quis explicar para eles. Ele falou, olha, era o meu desejo, por isso que eu arranjei a situação de tal maneira que vocês foram quase que forçados a amaldiçoá-los. Eu estou sentado dentro dos seus corações e eu inspirei vocês a agir assim. Estou sentado no seu coração, te inspirando, que vocês amaldiçoassem. E Bhagavan também me inspirou a vir falar Harikatha sem brigar. Aquele homem lá está desfrutando da vida, porque ele está recebendo alguma ajuda de outras pessoas. Ele está vivendo lá praticamente como uma prostituta. Mas é melhor eu não falar nada, porque se eu falar algo, eles podem vir em grupo. E eu sei que pode perturbar o meu Harikatha. Então é melhor, deixa eles fazerem o que quiserem. E Bhagavan pode arranjar a situação. Bhakti-Bala Bhattacharya Goswami Maharaj também falava isso. Por que eu vou me tornar responsável pela destruição dele? Por quê? Deixe o arranjo divino vir de cima. As pessoas, se elas olharem para eles, elas podem entender que são demônios. Mas como é que as pessoas dão doações lá? Eu não sei. Se qualquer pessoa olhar para eles, totalmente é um demônio. Mesmo assim, as pessoas dão doações. E eles querem quebrar tudo. Eu não tenho solução para isso. Eu não posso perder meu tempo. Não posso perder meu tempo com isso. Dessa maneira, Bhagavan já disse que é o meu arranjo, então eu estou sentado dentro de vocês, inspirei vocês a dar essa maldição. Então, Bhagavan queria desfrutar dessa vira-raça, esses esportes, essa briga, essa luta. Então, Jai e Vijay começaram a chorar. Oh, Bhagavan, o que fazer? Como que isso pode acontecer com a gente? A gente não pode te abandonar. E aí Bhagavan falou, sim, vocês devem ir, esse é o meu desejo. Vocês devem ir. Ah, não, Bhagavan. Vocês devem ir e depois de 7 nascimentos, a gente não consegue nenhuma fração de segundo sem você. E aí Bhagavan falou, olha, talvez a gente pode diminuir o período de punição. Sim, então depois de 3 nascimentos, Bhagavan deu essa proposta. Então vocês devem ser meus inimigos, eu quero fazer algumas lilas. E aí vocês podem ser libertados depois disso, não se preocupem. Podem ir. Então eles estavam chorando, chorando. E nesse meio tempo, o corpo deles veio até essa terra. O corpo deles, você disse? Você deveria dizer a alma, não? Não, eu disse que o corpo veio. Tente entender o Siddhanta Vichara. Eu não estou falando que eles abandonaram o seu corpo, não é assim. Com muita atenção, este Siddhanta. Vishwanatha Chakravarti falou, escreveu, que nós temos que entender que quando alguém vai para Vaikunta, não há possibilidade de queda, certo?
Seria contraditório. Mas você está dizendo que eles caíram? Não, não. Tente entender este Siddhanta. Tente entender. Eles são parshadas, associados eternos de Vaikunta. Sempre que alguém entra em Vaikunta, de lá não há possibilidade de queda. Jadgatva non-nivartante tadhyamam paramam. Jadgatva non-nivartante tadhyamam paramam. Jadgatva, those who are going there, Jadgatva, aqueles que chegam lá, ou seja, naquele local que você chega em Vaikunta, você não precisa cair. Vaikunta é assim. Então, como é que você pode falar isso? Não, está no Shastra, mas eu preciso explicar este Siddhanta. Jadgatva non-nivartante tadhyamam paramam. Bhagavan is the commitment of Bhagavan. Esse é o compromisso de Bhagavan. Quando a pessoa vai até Vaikunta, ela não pode voltar. Então, como é possível que tenha acontecido isso com Jaya e Vijay? Então, Vishwanatha Chakravartin explicou. É o mesmo Jaya e Vijay, eles não abandonaram seu corpo. Então, Jaya e Vijay, pelo seu poder iógico, porque aqueles que estão nos planetas celestiais também têm poderes iógicos, e o que dizer daqueles que estão em Vaikunta? Eles têm todos os poderes iógicos. Então, eles assumiram a forma de uma partícula de poeira. Vishwanatha Chakravartin falou que Jaya e Vijay não abandonaram seu corpo, mas eles assumiram a forma de um grão de poeira e, por um arranjo de Bhagavan, eles entraram no útero de Ditima pela ajuda de Kashyap Rishi. Também tem uma longa história relacionada a isso, mas eu tenho que resumir porque o tempo é limitado. Então, na verdade, existem Diti e Aditi. A Aditi é a mãe de todos os semideuses. Aditi é a mãe dos semideuses. E Diti é a mãe de todos os demônios. Todos eles vieram de Kashyap Rishi. Um dia, Kashyap Rishi estava fazendo um yagya, um sacrifício de fogo. Ele estava sempre fazendo sacrifício de fogo, porque é o procedimento que ele seguia. E depois disso, de repente, Diti veio até ele e veio ajudar ele de alguma maneira. E depois falou, olha, eu estou muito agitada, por favor, me ajude, eu quero ter filhos. E aí Kashyapa Muni falou, você tem que esperar. Ela falou, eu tenho que terminar o meu sacrifício aqui, as minhas últimas oblações. E ela falou, não posso esperar, não posso esperar. Nossa, você tem que esperar, né? Veja, nós estamos num momento auspicioso. Agora Shankar Bhagavan está indo com todos os fantasmas, seus associados. Estamos nas montanhas dos Himalaias. Eu posso cantar os meus mantras. E depois disso, e ela falou, não posso esperar. Por fim, ela pegou a roupa de Kashyap. Ele falou, oh meu Deus, eu estou falando tantos argumentos, tantas evidências, ela não aceita o que fazer. Talvez seja um arranjo de Bhagavan. Então, ele quis satisfazer o desejo de Diti, mas ele quis dar um alerta. Ele falou, olha, você quis me pressionar para utilizar esse momento auspicioso de uma maneira desfavorável. Então você vai dar à luz crianças, tudo bem. Mas você vai dar à luz a 2 crianças, mas eles serão a causa de grande pânico. Elas vão causar pânico no mundo inteiro. E realmente eles vão nascer demônios. Então Diti começou a chorar. Oh meu Deus, os meus filhos, eu estou com medo do futuro deles. Por favor, garanta que eles não possam ser mortos. Ele falou, olha, eles podem ser mortos, mas não por qualquer pessoa. Eles vão poder ser mortos por Bhagavan. Quando eles cometerem alguns excessos, quando eles passarem do ponto, Bhagavan pode vir e matá-los.
Então, de alguma maneira, Diti ficou... O coração dela se acalmou ao ouvir, ou seja, que os dois filhos não poderiam ser mortos por nenhuma diva comum. Pelo menos esse consolo ela recebeu. Pelo menos isso foi um tipo de consolo para ela. E então, os semideuses que estavam nos planetas celestiais, os semideuses, os Munis, os sábios, ficaram temerosos. Por quê? Diti, o ventre dela se tornou um local muito perigoso, começou a emitir luz como se fosse o sol. E os semideuses ficaram com muito medo. Depois disso, pela previsão, eles ficaram sabendo que aquelas crianças iam nascer. Dessa maneira, nasceram Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Hiranyaksha nasceu primeiro. Hiranyaksha nasceu, ele saiu do útero primeiro, mas Hiranyakashipu nasceu depois. Mesmo assim, Hiranyakashipu é o irmão mais velho. Aí você vai me falar, como é possível, Maharaj? Você é um tolo? Não, isso não é uma concepção tola. Veja, o nosso Bhagavatam, os Shastras hindus, eles estão muito científicos. Ninguém pode provar que há algo errado ali. Então, a primeira fertilização, ou seja, a formação do zigoto, de acordo com a ciência médica, o primeiro foi qual? Foi o de Hiranyakashipu. A formação do zigoto dele foi primeiro. E segundo, foi a formação de Hiranyaksha. Então, embora Hiranyaksha tenha saído do ventre primeiro e Hiranyakashipu tenha saído do segundo, mas veja, o julgamento dos Shastras é muito científico. Então, Hiranyakashipu é o irmão mais velho. Então, de alguma maneira, esses dois irmãos fizeram um massacre em toda a criação. Eles eram muito poderosos. Muito poderosos. O que fazer? Dessa maneira, toda a criação estava temendo o que fazer. Toda a criação. Hiranyaksha. Até os semideuses, o que eles podiam fazer? Os demônios ali eram muito poderosos. Dessa maneira, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, eles iam... Hiranyaksha foi até Varuna, o deus da água, e falou, olha, eu ouvi falar que você é muito poderoso, eu quero brigar com você, porque eu sou muito poderoso também. Assim como Vanasura. Vanasura, ele falou para Mahadeva isso, né? Ele veio e ele era um discípulo de Shankar. Na verdade, ele não era iniciado, ele era um demônio. Então, um dia, Banasura falou, olha, meu braço está coçando, eu sou muito forte, eu tenho muita energia, eu não consigo aplicar em nenhum local. Então, eu quero te dar um soco. Então, ele deu um soco no Himalaia, balançou a montanha. Muito poderoso. Montanha do Himalaia. Deu um soco, o Himalaia tremeu. Muito poderoso. Então, Hiranyaksha estava falando com Varuna assim, né? Olha, eu ouvi que você é muito poderoso. E similarmente, Banasura quis desafiar o Senhor. Falou, olha, eu sei que você é meu Ishtadeva, mas eu não encontro ninguém qualificado para lutar comigo. Ninguém é tão forte quanto eu, então eu quero lutar com você. E aí Shankar Bhagavan falou, seu grande idiota, você quer brigar comigo? Ok, então você tem esse interesse em lutar? Então eu vou erradicar esse seu interesse, esse seu temperamento de briga. Espere um pouquinho que a gente vai satisfazer o seu desejo de lutar. E aí Bhagavan veio e ele lutou com o Vanasura. E aí Bhagavan cortou todas as mãos dele, como se fossem bananeiras. E depois Shankar Bhagavan falou, Prabhu, não mate ele, não mate ele.
E Bhagavan falou, de toda maneira, eu não ia matar ele. Eu não vou matar ele, porque eu tenho um compromisso, que na dinastia de Prahlada eu não vou matar ninguém. Mas eu quis dar uma punição para que o falso ego dele desça, pelo menos algum pouco. Não é possível o falso ego ser nulo, mas pelo menos o falso ego pode diminuir. Pelo menos pode diminuir. E aí deixou ele com 4 braços. E aí deixa agora Shankar cuidar desse seu discípulo. Eu não quero mais saber dessa situação. Então eles nasceram e estavam sempre brigando lá com Varuna, com os semideuses. Então, primeiro de tudo, o primeiro caso de Varaha foi quando a terra afundou nas águas da devastação. E a segunda vez foi quando Hiranyaksha, Hiranyakashipu foi morto depois. Então é o caso de Hiranyaksha que aconteceu primeiro, porque Nishinradeva apareceu depois. Primeiro foi Varahadeva. Dessa maneira, a terra foi roubada e Hiranyaksha estava vendo um animal que era metade animal, metade homem. E ele falou, ei, quem é você? Quem é você? Você está querendo roubar a nossa terra? O Senhor Brahma nos deu essa terra, devolva. Ela pertence a nós, onde você está indo? Então, Varahadeva não respondeu. Varahadeva demorou um pouco para vir. Na verdade, ou seja, antes eles tinham feito várias atividades demoníacas, e aí os semideuses oraram, ó Bhagavan, toda a criação vai ser destruída, toda a sua criação vai ser destruída. A gente não conseguiu tomar conta ou controlar esse demônio. Então todos os Rishimunis estavam orando de coração, ó Prabhu, por favor, faça algo. Por favor, faça algo. Depois disso que aconteceu, então Varahadeva apareceu. Varahadeva apareceu. Está escrito no Bhagavatam que, embora nós saibamos que são 2 Varahas, claro, é um Senhor Supremo, mas uma vez ele apareceu branco, a outra preto, mas o nosso Vishwanatha Chakravarti escreveu que Vyasadeva escreveu e Shukadeva falou. Porque, bem, nós estamos falando sobre aquilo que Shukadeva recitou, não o que Vyasa escreveu inicialmente. Então, Shukadeva, no seu transe estático, ele quis descrever as 2 histórias de uma vez só. Ou seja, ele quis resumir a história dos dois Varahas. Então, a primeira, que a Terra estava sob o oceano, e o segundo, que ela foi raptada. Então, esse segundo Varaha, ele vem do nariz de Brahma. Ele saiu como um mosquito do nariz de Brahma, e aí começou a crescer, 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 crescer. Depois ele se tornou como um elefante. Oh, quem é esse? O que é isso? Depois disso ele subiu. E aí Brahma e todos os Munirishis ficaram surpresos. Assim como Satyavrata percebeu que Matsya não era um peixe ordinário, ele era o Senhor Supremo, que ocupava todo o espaço. Então, por fim, o que aconteceu? Brahma compreendeu, ele é o Senhor Supremo. Ele saiu do nariz dele como um mosquito e começou a crescer, 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 se tornou muito grande, oh meu Deus. E aí os Rishimunis começaram a orar, oh Prabhu, e depois ele entrou na água para salvar a terra e colocar ela no eixo para facilitar a criação
Visarga. Ou seja, o Visharga, a continuação dessa criação, né? Porque a criação, Visharga, significa as jivas assumindo corpos de homens, mulheres, animais, Visharga. Preste atenção. Sarga e Visarga. Sarga significa a criação. E Visarga, essa criação especial, essa continuação da criação. Asya sargo visarga stanam pasanamutayu mannantara ishanu katha nirodo muktirasrayaha. Follow. Preste atenção. Dessa maneira, por fim, Hiranyaksha percebeu, ele está roubando, essa é a nossa propriedade, Brahma nos deu a terra. E aí ele perseguiu Varaha, falando, ei, você é um animal, a terra é a nossa propriedade, Brahma deu para nós, e Varaha não falou nada. Depois ele começou a insultar, falar palavras baixas. Depois disso, Varaha não respondeu. Por fim, Varaha Deva teve que respondê-lo, pelo pedido dos semideuses que estavam orando, ô Prabhu, faça algo. Então Varaha Deva falou, sim, bem, eu estou em busca de um animal. Varaha Deva falou, bem, eu estou em busca de um animal como você. Agora minha missão foi bem sucedida. Depois disso, eles começaram a lutar. Varahadeva pegou a terra com suas presas e aí Varahadeva teve que responder àquele idiota, Hiranyaksha, e ele pegou a massa e começou a lutar. Né? E Varahadeva ainda não estava respondendo. Aí um momento onde ele passou do ponto, Varahadeva colocou a terra num eixo apropriado e foi para lutar com ele. Ele falou, olha, eu estava procurando um animal como você, agora eu encontrei. Venha. Dessa maneira, tem uma longa descrição sobre a luta. Às vezes, um batia e depois Varahadeva batia e assim eles estavam brigando. Então, Bhagavan estava brincando como uma cobra com um rato. Ou seja, a cobra pega o rato, solta ele, e pega de novo, é assim. Depois disso, teve essa grande briga. E aí, um certo momento, todos os semideuses falaram, Ei, Prabhu, não brinque, esse não é um momento de brincadeira, mate ele. Esse não é um momento para ficar brincando. Porque está chegando meia-noite, e você sabe muito bem que meia-noite, o poder das bruxas, ou seja, meia-noite, se você sair, os fantasmas, as bruxas podem te matar, porque de noite eles têm muito poder. Especialmente na lua escura, Amavasya, as bruxas, os demônios, eles ficam muito fortes. E ainda mais em uma lua escura específica, que é chamada Kaushiki Amavasya. É uma lua escura específica. Naquele momento, todas as bruxas, elas ficam tão poderosas que você não consegue fazer nada. Kaushik Amavasya. Amavasya é o dia da lua nova, a lua escura. Eles ficam muito poderosos e aí tem pessoas que fazem sacrifícios para ganhar perfeições, poderes místicos. Então eles fazem sacrifícios no crematório para ganhar algum siddhi, uma perfeição mística. Então os semideuses estavam orando para Bhagavan. Olha, esse não é um momento de brincadeira, Bhagavan. Você está brincando, mas à meia-noite, depois de meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, o poder deles pode aumentar. É melhor matar agora, é o nosso pedido, não é uma ordem. Então Bhagavan sorriu. Primeiro de tudo, Varahadeva balançou a sua cabeça. E aí quando ele balançou a cabeça, alguns pelos do corpo dele
going to fall down in the foram earth. jorrados, That né? pus, Caíram na that's why we terra. are getting kas and E esses kush, pelos you know, kush. se tornaram a Yagya, grama we are saying, cuxa. unto yagya, kush. Sabe a grama Kas cuxa and que você usa para fazer Without yagya, kas and sacrifícios kush, de fogo? cannot do yagya. Sem By the kush, hair essas of gramas Baladev, especiais, você não on pode this fazer um earth, yagya. we get Então, pela graça de Varahadeva, Very nice. nós recebemos essa grama Then nessa after terra. that, Bhagavan took it in a Depois very disso, serious mood. Bhagavan First of all, he was in playing mood, ficou bastante and now by the sério. request Primeiro ele of estava all brincando. demigods and Depois, rishis, pelo pedido de todos os semideuses e now rishi it is a munis, time, eles falaram, 11:30 to Prabhu, 12, special. já são 11h30, entre 11h30 e meia-noite. Kill him. Falou, mate ele So, rápido. Very time, nice time. Um momento That time, favorável. Baladev took the request of all demigods seriously. Então, naquele momento, They started fighting, Varahadeva then finally, assumiu seriamente aqueles so pedidos. much fighting going on. E por Finally, fim, took the class, eles estavam fight lutando há in such a bastante way, tempo. E por fim, ele break pegou a here, massa e fall down on bateu no demônio com tal all demigods força que ele started, caiu no chão. know, E aí todos os semideuses começaram a jogar uma chuva de flores. Bhagavan, Jai Jai Ho Varahad, Jai Jai Ho Varahadev Bhagavan Ki Jai Ho. Jogando chuvas de World flores. now free of one poisonous element. Another poisonous Agora element ficamos is there. livres de um elemento venenoso. E o outro elemento venenoso era Hiranyakashipu. E aquele Hiranyakashipu estava se preparando para se vingar. take revenge Ele queria se vingar. going to give consolation to the wife E of foi his brother, consolar a esposa do seu irmão, and to mother. Hiranyaksha, Diti is crying, Amba, my e son gone. consolar a sua mãe também. Dita estava chorando, meu filho morreu. Brother, Ambo, mother, life is unstable. Então foi para Amba e para a mãe e falou, mãe, a vida é instável, ele falou. Mother, life is unstable. Mãe, a vida é instável. Veja, essa é a condição, por que você está chorando? E veja, você, um idiota, ainda não So, compreendeu que a vida é instável? and Então Asura Mahaprabhu Deva falou, can also do astute até um demônio pode citar as escrituras, até um demônio pode fazer austeridades, penitências, so e daí? nice. If you go on speaking, you can laugh. Veja, se eu falar, This way giving repetir argument, tudo que ele falou, você vai rir. Então ele deu todos esses comentários, mãe, a vida é instável, então não chore. And O inside que her, aconteceu, aconteceu, eu estou aqui com você. as a retaliation E, mood, ao mesmo like to tempo, revenge. foi se preparando para se vingar. Resolution. Ele I fez can esse take voto. revenge. Even Eu that vou Vishnu, me who vingar is number one daquele I Vishnu, can take aquele grande tolo, esse Vishnu, eu vou me vingar dele. Vishnu é um grande tolo, né? Okay, take revenge. Eu vou me vingar dele. Ok, This pode way, se vingar. Finally, what happens? That Dessa maneira, por fim, o que world, aconteceu? some climate of peace came down for the time being. Again, at the Teve same a time, paz Hiranyakashipu foi restabelecida por algum tempo, e Hiranyakashipu também começou a... Hiranyakashipu Por fim, ele assumiu aquela mesma posição de controlador, né? E aí, Nishinradeva veio pelo pedido dos semideuses. Prahlada Maharaj não foi quem pediu para ele vir, ele era um pequeno garoto. Dessa maneira, depois de 3 nascimentos, ou seja, que eu tenho que resumir essa discussão, tem muito serviço. Então, primeiro veio Hiranyaksha, Hiranyakashipu, depois o segundo, Ravana e Kumbhakarna, e o terceiro, Shishupala, e perdi o nome. Então, se a situação permitir, um dia eu posso explicar. Hoje eu tenho que parar aqui, me perdoem. Eu não quero parar, mas eu tenho que parar de toda maneira, porque... Então, qual verso eu comecei? Harihi nirguno sakshad purusho prakriti parihi sa sarvadrik upadashta tang bhajano nirguno bhavit vanchakalpadurusya kipasin patitanam pavanam vaishnavyo vanchak